Graças a Deus. Deus seja louvado, seja engrandecido e exaltado na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família no dia de hoje. Hoje, dia 1º de janeiro de 2025, eu quero trazer uma palavra para todos aqueles os quanto confessam a sua fé em Cristo Jesus e que procuram obedecer os seus mandamentos e que procuram estabelecê-los em suas vidas. Eu quero trazer uma palavra para todos nós nesse início de ano. Estou com uma palavra de Deus aberta neste momento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7 e no verso 1, aonde a palavra vai nos informar o seguinte. Jeremias capítulo 7, verso 1, está escrito assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós os que entrais por esta porta para adorardes ao Senhor. Até aqui está bem claro. Deus mais uma vez se manifesta e traz uma palavra para Jeremias, para que ele pronuncie esta palavra diante do seu povo. E é interessante notar que Jeremias, representando Deus, que é exatamente o que o profeta representa, ele representa Deus. Jeremias está de fora do templo. E Deus então vem a Jeremias, lhe dá uma palavra para que ele se posicione do lado de fora do templo. E a mensagem que Deus dá a Jeremias é a seguinte: que ele se posicione do lado de fora do templo e ele anuncie a palavra do Senhor a todos quanto iriam ir no templo naquele momento para adorar a Deus. Agora, o verso de número 3 vai mostrar o teor da mensagem que Deus pedira para Jeremias anunciar ao povo. Escute: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. A palavra que Deus dá a Jeremias para anunciar ao povo é uma palavra de exortação, é uma palavra de repreensão. O povo estava indo cultuar a Deus, adorar a Deus naquele templo. Porém, Deus já não estava recebendo o culto daquele povo por algum tempo. E Deus então pede para que Jeremias se posicione e seja a boca dele naquele momento, naquele período, e repreenda o povo, pedindo para que o povo emendasse novamente os caminhos. Então fica claro que o povo estava cultuando a Deus, mas estava com a sua aliança rompida com o Senhor. O povo continuava adorando a Deus, mas os seus caminhos estavam desemendados. Os caminhos do povo já não eram bons aos olhos do Senhor. O povo continuava adorando no templo, mas as suas obras, a sua conduta, o seu caráter já não mais agradava ao Senhor. E de princípio, quando a gente observa Jeremias se deixando ser usado por Deus para repreender o povo, parece uma mensagem dura, mas não é.
É uma mensagem de amor. É Deus, mais uma vez, usando de misericórdia para com o povo, pedindo para que o povo emendasse os caminhos novamente com o Senhor, firmasse com o Senhor novamente a sua aliança. Porque o que Deus quer para cada um de nós é que não vivemos uma vida religiosa. Note, o povo continuava adorando, cultuando, o povo continuava sacrificando, devolvendo os seus dízimos, as suas ofertas, sacrificando a Deus no templo, naquele lugar, mas de forma religiosa. E é interessante observar que mais adiante o texto vai nos mostrar claramente o porquê que o povo continuava desta forma. Será que alguém não estava vendo? Sim. Alguém estava vendo e estava fazendo vista grossa. E a Bíblia vai dizer que este alguém era o sacerdote na época, o qual não dá o nome. A Bíblia nos mostra bem claro que os sacerdotes daquela época estavam ludibriando o povo, enganando o povo. O sacerdote conhecia as obras de cada um dos seus membros, das suas ovelhas. Porém, os sacerdotes estavam omitindo a verdade. E por quê? Normalmente, por trás de uma omissão, sempre há um interesse. Eles estavam comendo da lã da ovelha. Eles estavam bebendo do leite da ovelha. Ou seja, o que interessava para os sacerdotes nesta época era simplesmente aquilo que o povo estava oferecendo ao templo, devolvendo ao templo, que era o dízimo, que era a oferta. Os sacerdotes pouco estavam preocupados com a vida que o povo estava levando. Aliás, eles mesmos deixavam que o povo vivesse assim, porque era mais fácil de manipular. E aqui eu quero abrir um parêntese e aplicar nos dias de hoje. Isso está acontecendo nos nossos dias. Tem muitos líderes religiosos que se omitem, fazem vista grossa diante das suas ovelhas. Eles sabem que o estado das suas ovelhas é um estado muito crítico. Eles sabem que as suas ovelhas estão com os caminhos rompidos com o Senhor, com a sua aliança quebrada com o Senhor. Eles sabem que as obras das suas ovelhas, Deus já não está mais se agradando. No entanto, eles omitem a verdade, porque é bem mais fácil você manipular alguém que está vivendo no pecado, porque o pecado cega, o pecado engana, o pecado destrói. Então fica muito fácil de você manipular uma pessoa quando ela está vivendo de qualquer maneira, desagradando a Deus, porque segundo a Bíblia, aquele que vive no pecado já está morto. Então é fácil você dominar, controlar a massa desse jeito. Só que vai haver uma cobrança. A fatura de Deus, qualquer hora vai chegar. A balança de Deus não falha. Deus está vendo essa nação. Deus está vendo esses líderes que estão, como a Bíblia diz, eles são considerados cães gulosos. Eles estão preocupados só com seus ventres. Eles não estão preocupados com a conduta da igreja. Não estão preocupados com o caráter da igreja. É por esta causa que você vê os escândalos aumentando. Mas eu quero ser profeta de Deus aqui e deixar uma palavra. Nesse dia 1º de janeiro de 2025, Deus vai cobrar dessas lideranças as suas negligências. Deus vai cobrar. Esse ano é um ano em que Deus
vai pesar a mão sobre muitos líderes religiosos omissos, estão só se alimentando da lã da pele da ovelha. Só o que querem é engordar cada vez mais com o dízimo e com as ofertas. Olha, isso que eu estou te falando é bem forte e tem base bíblica. Dando continuidade no texto, Deus vai usar Jeremias para orientar o povo, para não dar ouvido a palavras falsas. Olha o verso 4 do capítulo 7 de Jeremias. Está escrito assim, ó: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este lugar. Qual é a ideia aqui? A ideia é que os sacerdotes, vendo seus membros viverem de qualquer maneira, diziam para ele: não se preocupe, o que vale é estar no templo. O que vale é estar adorando a Deus no templo. O que vale é estar sacrificando a Deus no templo. O que vale é você estar dentro do templo. Nós sabemos que templo hoje é a igreja. Isso está acontecendo, meu irmão. Não se engane. Jesus orientou dizendo que existe o pastor verdadeiro, que existe aquele que não é pastor. Ele é o mercenário. O mercenário não é pastor. Ele veio só para consumir a pele, a lã e o leite, os benefícios que a ovelha pode dar. Agora no verso 9, já que o verso 4, Deus, através de Jeremias, está orientando o povo a não confiar em palavras falsas, palavras falsas essas que se refere ao templo, onde o sacerdote estava dizendo: não importa o seu estádio, a sua condição, o que importa é que você esteja no templo. E aí é onde muitos estão enganados. Não importa estar no templo, o que importa é como estar dentro do templo. Note o estado do povo que estava dentro do templo cultuando a Deus, prestando o seu culto a Deus, adorando a Deus, devolvendo a Deus a sua fidelidade, oferta, dízimo, ofertas alçadas, sacrifícios. Olha o estado deste povo. No versículo 9 de Jeremias capítulo 7. Olha Deus falando pela boca de Jeremias, revelando o estado do povo. O que é isto? Pergunta. Tem uma interrogação aqui. Furtais e matais e cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incensos a Baal e andai após outros deuses que não conheceis, e depois dizeis: vinde e vamos adiante nesta casa que se chama pelo nome do Senhor, e dizemos: ali estamos salvos. Sim, só para continuares praticando estas abominações. Meu irmão, olha que forte. Deus conhece o povo. Deus conhece o coração do povo. Deus nos conhece por dentro. Não há como apresentar a Deus um culto hipócrita. Deus nos conhece. Então Deus revela aqui o estado e o coração do povo. O povo estava furtando, estava matando, estava cometendo adultério, estava jurando falsamente, estava prestando culto a outros deuses, que era Baal, e no final da tarde, provavelmente, iam para a casa do Senhor prestar o seu culto. Olha a religiosidade, o engano religioso. E quem sabia que o povo estava nesse estado? O sacerdote. O pastor da igreja sabia. Mas ele continuou fazendo vista grossa. E Deus sabe que você, pastor, sabe o estado da sua ovelha. Que você que lidera um povo sabe o estado da sua ovelha.
Mas você está fazendo vista grossa porque talvez você já rompeu os caminhos com o Senhor. A sua aliança com o Senhor já está retificada faz tempo. E agora você sabe que se você pregar a verdade, os membros que estão acostumados a viver no engano, na mentira, no pecado, dentro da sua igreja vão sair e você vai ficar sem recurso e vai ir à falência. Deus sabe. Deus sabe da sua omissão, pastor. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, como profeta de Deus, se converta. Salve a você mesmo e depois salve o seu povo. Vá diante do Senhor. Se arrependa. Quem sabe assim Deus se arrependerá do mal que tenta fazer contra a sua vida e contra o seu rebanho, pastor. Pare de cuidar da igreja dessa forma. A igreja não é sua. A Bíblia vai dizer que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Deus. É de Jesus, a igreja tem um dono. Ele vai cobrar de você o estado da ovelha que ele confiou na sua mão. Ainda há tempo de se arrepender, pastor. Ainda há tempo. Ainda há tempo. A misericórdia de Deus ainda está atuando. Eu lhe aconselho, mude esta sua forma de conduzir a igreja. Mude. Conduza a igreja com base bíblica. Discipline a igreja, exorte a igreja. Trabalhe o caráter da igreja. Escute o caráter. Escuta o caráter de Cristo na igreja. Agora, verso de número 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Será esta casa que se chama pelo meu nome? Deus está dizendo. Será que de fato esta igreja carrega o meu nome? Será que esse lugar que vocês estão cultuando de fato é a minha casa, que será chamada casa de oração? O verso conclui. Deus diz, não. Antes é casa de covil e ladrões. Agora o que Deus vai revelar? Além de não ser um lugar que Deus não habita mais, que o nome do Senhor não habita mais, não é a casa que Deus habita mais, é um lugar agora de covil de ladrões. Deus vai dizer, eis que eu tenho visto tudo que vocês têm feito. Olha que forte. Eis que eu mesmo tenho visto, diz o Senhor. O Senhor está vendo tudo. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, a contemplar os bons e os maus. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. A Bíblia diz que Ele sonda os corações para retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações. Era do conhecimento do Senhor o estado daquele povo. E sabia que aquele povo poderia mudar se os sacerdotes orientassem. Mas não orientaram. Esse ano é ano em que Deus vai pesar a mão. É ano em que Deus vai cobrar dos líderes religiosos caráter, mudança, transformação, conversão genuína dos seus membros. E eu te aconselho mais uma vez, se arrependa, pastor. Líder, se arrependa. Terrível coisa é cair na mão do Senhor. O Senhor tem te observado já tem um tempo. O Senhor já tem usado pessoas para te orientar já tem um tempo. Só que você está ludibriando e enganando o povo, porque o que você quer é só satisfazer o seu umbigo. É só luxúria. É só vaidade. Deus está te vendo. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando. Antes de finalizar, só vou deixar mais uma reflexão. Por isso que entra ano e sai ano e as pessoas não mudam de vida.
porque a conduta delas não muda. E porque além da sua própria culpa existe alguém por trás. Os sacerdotes também omitem e levam com que eles vivam esta vida desregrada. Por isso que a sua vida não muda. E nem vai mudar. Mas eu te aconselho, se você congrega e você não escuta palavras como essa, que fazem com que você mude de vida, e se você percebe que a sua liderança continua trazendo esse tipo de mensagem que não muda o seu caráter, não muda a sua vida, não leva você à conversão genuína, saia dessa igreja. A Bíblia nos dá esse conselho: fugir dos tais que estão enganando e sendo enganados. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita nessa mensagem. Inicie esse ano de forma diferente. Forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.